Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Vimos na primeira postagem desta série sobre as raízes judaicas da Eucaristia que existe uma ciência na Igreja que se chama tipologia, da qual o Catecismo da Igreja Católica trata nos parágrafos 128 a 130. No capítulo passado da série, mencionamos por alto o Evangelho de Lucas e como Jesus expôs, no capítulo 24, aos discípulos de Emaús, todas as Escrituras, começando com Moisés e todos os profetas. Isto aponta implicitamente para a unidade de propósito em todos os diversos livros sagrados dos judeus. Jesus explicou àqueles discípulos de Emaús o plano coordenado que se desenrolava ao longo da história e que culminaria em sua própria missão de Salvador. Vimos que Deus usa a história pedagogicamente. Ele ensina através dos eventos que correspondem ao seu plano eterno. Ao revelar as coisas que o interessavam em todas as Escrituras, Jesus tornou possível o trabalho de exegese e de teologia bíblica. O próprio Cristo tornou canônicas as Escrituras de Israel, o nosso Antigo Testamento, assim como as uniu à sua nova aliança. Além disso, ele modelou a era da Igreja, que é o tempo da economia sacramental, quando se revelou definitivamente aos discípulos de Emaús na fração do pão. Porque a partir de Pentecostes, a economia divina tornou-se liturgia. Entramos num estágio de resposta e de cooperação simultâneas, de Espírito e Igreja. Esse modo de compreender a história, tão comum entre os profetas, foi herdado pela primeira geração de cristãos. Os evangelistas não hesitaram em aplicar as palavras dos profetas a eventos da vida de Cristo, desde a sua concepção virginal até a morte na cruz. Essa interpretação tipológica não ignora o valor individual dos eventos, como nós já salientamos. Contudo, explica Jesus como o novo Adão, o novo Moisés, o filho de Davi, o filho do homem, recapitulando a criação, o êxodo e a restauração das 12 tribos de Israel. Por isso, é preciso olhar os eventos bíblicos com os olhos dos judeus da época em que foram escritos, porque foram precisamente essas lentes, unidas à fé dos discípulos, que permitiram a eles entender que Jesus era o Messias esperado. Por exemplo, eles puderam pensar: é Páscoa o que o Senhor está fazendo agora, lá na última ceia. O Senhor é cordeiro e sacerdote. E também puderam ver que o pão e o vinho da Eucaristia eram realmente o corpo e o sangue de Jesus. Então vamos entrar agora num conceito fundamental na Sagrada Escritura, o conceito de aliança. Modelos arcaicos de aliança embasam o sacramento da Eucaristia. As alianças antigas constituíam-se de uma declaração, um juramento ritual solene, de sacrifício de sangue, de uma refeição, de bênçãos para quem seguisse a aliança e maldições para quem não o fizesse. É o caso, por exemplo, da aliança que Moisés propôs ao povo no Monte Sinai, no livro do Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Essas práticas sacrificiais não nos são familiares no século XXI como eram para os judeus da Palestina. Estamos tão acostumados à Eucaristia que nos passa batida toda essa semelhança com aquelas alianças. E também não nos damos conta de que a crucifixão da Sexta-feira Santa só pode ser vista como sacrifício e não como uma mera e terrível execução romana por causa da liturgia da última ceia, onde Jesus fizera a sua oferta explícita de si mesmo. Eusébio de Cesareia, bispo e historiador do final do terceiro século, compôs uma obra chamada A Prova do Evangelho, considerando a Eucaristia
como prefigurada no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. Diz ele que sacrificamos para o Deus Todo-Poderoso um sacrifício de louvor, a oferta sagrada, divina e santa, o sacrifício puro. Nós sabemos que os judeus esperavam um Messias Salvador. Havia aqueles que o viam como um libertador político do povo. Mas muitos conheciam a fundo as Escrituras para ir além, esperando, depois que houver a divisão dos dois reinos de Israel, em Reino do Norte e Reino do Sul, e do exílio babilônico, que Deus viria com um novo Moisés, um novo Êxodo, uma nova aliança, como podemos ver no Êxodo 24, em Jeremias 31, 31 a 33. Viria no coração, com o perdão, e todos o conheceriam. Pois a primeira aliança fora quebrada já em Êxodo 32, com a construção do bezerro de ouro, a construção de um novo templo, lugar da presença de Deus na terra. Desde Êxodo 40, versículos 34 a 38, Deus encontrou os anciãos na tenda da reunião, na forma de uma nuvem de glória descendo do céu. E depois a Escritura diz que eles, aqueles anciãos, comeram e beberam. E fala numa casa de oração para todos os povos e nações, em Isaías 56, 6 e 7, Isaías 60, 1 a 7, Zacarias 2, versículo 14. Uma casa de oração para todos os povos e nações para sempre, como profetiza Ezequiel 37, versículos 24 a 28. Esperavam também uma nova caminhada para a terra prometida, o tempo entre o já e o ainda não. Isaías descreve repetidamente o novo êxodo em termos do povo de Deus marchando para uma nova Jerusalém. Faz isso nos capítulos 43, 49, 60. Essa nova Jerusalém já começa na igreja. Ezequiel 36, versículos 33 a 35, descreve a futura terra prometida como um jardim do Éden. E Ezequiel 37 liga a chegada das 12 tribos de Israel à ressurreição dos mortos. A tipologia também se encontra no Novo Testamento para a igreja, nos vários livros, e muito especialmente no Apocalipse. Jesus disse que os discípulos fariam milagres maiores do que ele. E o que são os sacramentos, se não milagres de cura, de conversão? O cumprimento de tudo em Jesus também já fora profetizado na forma de prefiguração em Moisés, Deuteronômio 18, versículos 15 a 18. Quando ele diz que haverá um novo Moisés, um novo profeta. A profecia do Messias entrando em Israel num jumento, que é de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, como o filho de Davi, Salomão, fizera, estava viva entre os judeus. Tanto que Jesus foi aclamado, como todos sabemos e celebramos no Domingo de Ramos. Jesus veio e foi confirmando que era o novo Moisés, jejuando por 40 dias e noites no deserto, como o primeiro Moisés fez em Êxodo 34, 28. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, como Moisés transformara a água em sangue diante do faraó, em Êxodo 7, 14 a 24. Quando perguntado se era de fato o Messias, respondeu Jesus com Isaías: os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. É Mateus 11, 4 a 6, citando Isaías 35, 5. Ao iniciar o seu ministério público na sinagoga de Nazaré, qual a leitura do que nós podemos chamar lecionário judaico? Isaías 61, versículos 1 a 5. E Jesus diz que naquele dia se cumprira a profecia descrita por Isaías.
Também refere mais adiante que é maior do que Salomão, o filho de Davi, que foi muito amado e era sábio, e maior do que Jonas, que obteve a conversão de Nínive com a sua pregação. Ele tem autoridade para mudar o pão e o vinho em corpo e sangue. Além disso, a descida da nuvem no testemunho do Pai e do Espírito, no batismo do Jordão, que está em Lucas 9:35, é como ocorreu com Moisés, quando subiu na nuvem e falou com Deus. E a conversa sobre o novo êxodo, o êxodo de Jesus, que iria se realizar em Jerusalém, mantida na transfiguração com Moisés e Elias, e onde a nuvem vem de novo, também aponta para o cumprimento de tudo em Jesus. Esses elementos são muito importantes para definir o que estaremos vendo sobre a Páscoa de Jesus e a instituição da Eucaristia. Até o próximo capítulo da nossa série.